first thing. Então, o primeiro conselho que ele deu para uma pessoa que foi buscar para ele, né? Ele disse assim: abandone todo o apego a esta vida e deixe que a sua mente se transforme no Dharma, se torne o Dharma. Então, daí ele tem então essa é a essência do ensinamento, né? Aí tem dois comentários. Primeiro, abandonar o apego a essa vida não significa abandonar essa vida, né? Então, largar marido, mulher, filho, trabalho, não é isso. É abandonar o apego a essa vida. E deixar que a sua mente se torne o Dharma, quer dizer, não é ter um horário, deixa eu fazer a prática, bom, agora acabou a prática, põe o Dharma do lado e toca a vida. Então, deixar a mente se tornar o próprio Dharma. Then it's important to develop a rich enough understanding of Dharma. Not necessarily become a big scholar, but a rich enough understanding of Dharma. That you have Dharma for every season, for Dharma for every situation. So texts like the Guide to the Bodhisattva Way of Life, 7-point mind training, these really open up 4 measurables, 4 applications of mindfulness, all of these, they show you there's never any time when you don't have some type of Dharma that's perfectly appropriate. So it's very important to develop a kind of a rich, full understanding of Dharma and not collapse it to some particular practice like shamatha or vajrayana, some avalokiteshvara, or these are wonderful practices, but not to be so narrow. Oh, I'm like Dharma is only meditation. If I'm not meditating, I'm not practicing Dharma. So that's important, that you develop not only conceptually, but an experience, a practice of Dharma that's rich, that's diverse, that fills your whole life. So like a field that's completely covered with a harvest. Então, é muito importante que também a gente tenha um conhecimento do Dharma rico o suficiente. Então, assim, a gente estudar o guia que a gente tenha um Dharma para cada estação, para cada situação, que todas as situações a gente possa aplicar o Dharma. Então, por exemplo, a gente não precisa se tornar um erudito, mas conhecer textos como o guia para o modo de vida do Bodhisattva, ou o treinamento da mente em 7 pontos, né, 7-point mind training, as 4 incomensuráveis. Então, que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento de uma forma mais ampla do que achar que o Dharma é só meditação. Quando eu não estou meditando, eu não posso praticar o Dharma. Então, deixar que as situações, todas as situações possam ser, que a gente possa aplicar o Dharma a todas as situações da nossa vida. É isso. And then many, many great meditation manuals, such as this one, state that now, when you're really ready to cut all the ties, now go into solitude. Go to a place of solitude. And there you take refuge. Your bodhicitta, your guru yoga. You should have a good connection with a guru. You have those 3. And now, single-pointedly go into practice. And the major one would be then shamatha. So that shamatha opens the door to all the other practices to be fully effective. Without shamatha, none of the other practices are fully effective. With them, then the doors open. E aí, em um determinado momento que você estiver pronto, que você tiver um refúgio seguro, assim, tomar refúgio mesmo, desenvolver bodhicitta, tiver uma relação muito forte com o seu guru, tiver guru yoga, aí então pode ser que seja o tempo de você daí entrar num retiro mesmo, assim, se isolar e se dedicar completamente à prática. E aí sim, a prática principal, inicial, deve ser shamatha até o final. Sem shamatha, você não consegue obter todos os benefícios das práticas que vêm na sequência. Com o shamatha, você consegue extrair o maior benefício de todas as outras práticas que você for fazer. With your shamatha, you may have definitely other practices, not just shamatha, but they're all on the surface of shamatha, to support shamatha, and especially 4 immeasurables. Very, very important. Então, não só shamatha, mas todas as outras práticas que você for fazer, que estejam a serviço da prática de shamatha. Então, por exemplo, as 4 incomensuráveis são muito importantes para a prática de shamatha, nessa situação também. And then there are the 4 greats. Great compassion, great loving kindness, great empathetic joy, great equanimity. These also you want to cultivate. E aí tem as 4 grandes. Então, a grande compaixão, a grande bondade amorosa, a grande alegria, a grande equanimidade. Essas também devem ser praticadas nesse contexto. So achieve shamatha. Então, atinja shamatha. And then fully achieve bodhicitta, so that it arises spontaneously, effortlessly. Your mind has become bodhicitta, effortlessly. Então, você uncontrived. atinge shamatha e depois você
se dedica completamente à bodhicitta, realiza a bodhicitta. Então, espontaneamente, a sua mente se transforma em bodhicitta, sem nenhuma restrição, sem nenhuma contenção. When your bodhicitta is supported with a shamatha, then it arises then effortlessly, spontaneously, at that time you become bodhisattva. At that time you enter the Mahayana path of accumulation. You've now reached the Mahayana path. Então, quando você realizou bodhicitta, quer dizer, ela brota espontaneamente, sem esforço, aí você se tornou um bodhisattva. Aí é que você entra no caminho do bodhisattva, do Mahayana. So that bodhicitta, that first bodhicitta, baby bodhicitta, this is said to be earth-like. In the classic teachings, this is earth-like bodhicitta, because the ground of the whole rest of the path. Earth-like bodhicitta. Então, essa primeira bodhicitta, essa bodhicitta bebê, ela é chamada também de bodhicitta semelhante à terra, porque ela é como se ela fosse a base da prática dela. But then you want to, in a way, seal your bodhicitta. Seal makes it irreversible. And how you do that is with wisdom. And so again in the classic teachings, support or protect your bodhicitta with insight, vipassana, specifically for applications of mindfulness. There's the Theravada approach from the Pali Canon, outstanding. But you can also augment that even stronger together with the Mahayana approach to the four applications of mindfulness. Shantideva teaches this very clearly. Então aí você precisa ainda selar sua bodhicitta, quer dizer, torná-la irreversível. E daí como que você faz isso? Você protege, você sela a bodhicitta com sabedoria. Então, por exemplo, com as técnicas do Theravada, com os ensinamentos das 4 aplicações da atenção plena, ou então da abordagem Mahayana, da sabedoria. Então, os ensinamentos de Shantideva são excelentes para essa fase. So when your bodhicitta now is sealed, protected with insight, then you achieve the second level of bodhicitta, and that bodhicitta is called gold-like bodhicitta. Então, quando sua bodhicitta está selada com a sabedoria, com insight, então você atinge a segunda bodhicitta, que é a bodhicitta dourada, ou semelhante ao ouro. Now your bodhicitta is irreversible. Então a bodhicitta é irreversível. Now, in all of your lifetimes, forever, for all of your lifetimes, 3 countless eons, however long it is, in all of your lifetimes, you'll always be a bodhisattva. Every single time, until you're a Buddha. Então, para todo o resto das suas vidas, cada uma das suas vidas, isso é irreversível. Você sempre vai renascer como Bodhisattva, até a iluminação. With that as a platform, then if you wish to devote yourself to Vajrayana, state of generations, completion, or to Mahamudra, Dzogchen, now the door is open. And if you go into Vajrayana, then a real possibility. Now it's actually possible. Maybe achieve enlightenment of a Buddha in this lifetime. Possible. Aí se com base nessa plataforma, você então quiser se dedicar ao Vajrayana, estado de geração completitude, ou ao Mahamudra, ou Dzogchen, aí sim a porta está aberta e existe uma possibilidade real de você atingir a iluminação nesta vida. But then we can die at any time. Mas a gente pode morrer a qualquer momento. I can die tonight. A gente pode morrer hoje, Why essa not? noite, por que não? You look very strong, young, but you could die tonight too. Paulinho parece forte, sarado, mas pode morrer hoje à noite também. We don't know. We don't know. No guarantee. No Sem garantia guarantee. nenhuma. So we need some life insurance policy. Então a gente precisa de uma apólice de seguro de vida. Because there's no guarantee if we die tonight, then we're not going to go very far in this lifetime. Então, If we die tonight, then we're not going to achieve much in this lifetime. We're almost finished. Bye bye. Então porque se a gente morrer essa noite, a gente não vai conseguir mais grande coisa dessa vida, né? Então, so as your life insurance policy, I suggest you look at the Buddha above Padmasambhava. Então, como uma apólice de seguro de vida, então você olha para aquela figura do Buda acima do Padmasambhava. Amitabha. Para o Buda Amitabha. And his pure land, of course, is Sukhavati or Dewachen in Tibet. Então a terra pura do Buda Amitabha é Sukhavati ou Dewachen em tibetano. So the teachings are very clear here. That if you're developing, really maintaining pure ethics, good ethics, you're developing bodhicitta. Maybe not achieved it, but you're really definitely cultivating bodhicitta.
And with bodhicitta, really trying to cultivate virtue. And as you cultivate virtue, you dedicate it to rebirth in Sukhavati with prayers to Amitabha. Then Amitabha says, oh, then I guarantee you, you come. Então, se a gente cultiva uma boa ética, uma ética pura, se a gente se dedica a cultivar bodhicitta, não precisa realizar, mas se dedicar a bodhicitta, praticar bodhicitta e desenvolver virtudes, e se a gente dedicar tudo isso ao Buda Amitabha, então ele garante que a gente renasce na terra pura de Amitabha, em Sukhavati. This is Buddha Amitabha's promise. Essa é a promessa do Buda Amitabha. You don't have to have high realization, you don't need to be bodhisattva, but what you need. A gente não precisa ter grandes realizações, a gente não precisa ter atingido grandes coisas, só essas três coisas, né? Ética, bodhicitta e dedicar. So if you die tonight, tomorrow you'll be in Sukhavati. E aí, se você morrer hoje à noite, amanhã você vai estar em Sukhavati. And there you achieve bodhicitta, vipassana, then you proceed on the path. Aí, então, você pode atingir bodhicitta, vipassana e prosseguir no caminho. You're safe. Você está salvo. Okay? See you there. Você se encontrou lá. Now I go way to the left. First one. Oi, boa noite. Boa noite. Você falou, you talk about conscience and mind in the afternoon, and my doubt is about the neurologic disease like Alzheimer. Sure, senile dementia and so on. Yeah, sure. dementia. And how do you see that? And how falar em português, né? Okay. Tentei. Então, ele falou sobre consciência em mente e eu fiquei em dúvida sobre as pessoas com doenças degenerativas crônicas, demência e Alzheimer. Como é que nossa população está envelhecendo e 50% das pessoas acima de 85 anos vão ter demência. Então, isso é uma preocupação real. Então, como a gente pode ajudar essas pessoas? Eu não sei se isso é possível, mas como é que acontece a mente que já não funciona mais e a consciência para essa pessoa ter um renascimento melhor? Para que ela possa continuar praticando, você quer dizer? Para ter um renascimento melhor. Para ela ter um renascimento melhor. Como a gente pode ajudar? O que ele pode falar sobre isso? Okay. Obrigada. So she said that probably 50% of the population above 85 will have Alzheimer or some degenerative disease. Yeah. So how can we help these people to have a better rebirth? Or what do you have to say about These are big questions, wonderful questions. Essa é uma pergunta maravilhosa, muito. I'm going to take a step back from your question first. Então ele vai dar um passinho para trás da tua pergunta primeiro. I think there's a very urgent need. Isso é uma necessidade muito urgente. For some longitudinal, that is long-term scientific study to be done, and it would be a large number of people, like 1,000 people, like that, 1,000 people or so. And the study should begin with people who are maybe in their 40s, maybe 50s at the latest. Younger is okay, 40s to 50s, who are meditating regularly. Meditating regularly. Some, not New Agey, but some serious type of meditation, rigorous type of meditation. Shamat is good. There are others also very good. But they're really training the mind, developing the mind, yeah? And then study them longitudinally. If they're meditating every day, 1 hour, for example, and they're meditating for 10 years, 20 years, and then of course they die, or they get old, we need some evidence. Is there any evidence that if you have a regular meditative practice and you're continuing through 40s, 50s, 60s, 70s, maybe even 80s, is there any clear evidence that this significantly decreases the chances of getting senile dementia or Alzheimer's? It's an open question. What I can say is I've known lamas now for almost 45 years. I don't know one who has Alzheimer's. Maybe there are some. I'm just saying of my experience. I don't know one. So say that first and then I'll speak. Então, ele diz que é uma urgência tremenda. A gente tem uma necessidade muito urgente de conduzir um estudo longitudinal. Quer dizer, um estudo ao longo do tempo, com um número grande de pessoas, talvez 1.000 pessoas, que pratiquem, começando uma idade de uns 40, 50 no máximo, assim,
e pessoas que pratiquem regularmente com seriedade, assim, não mais ou menos, mas uma prática de, talvez de shamatha 1 hora por dia, por 10 anos, 20 anos, né? E acompanhar essas pessoas ao longo do tempo. Claro que algumas vão morrer, mas as pessoas que forem envelhecendo, que efeito que vai ter a prática de shamatha no funcionamento dessas pessoas? E qual vai ser, que porcentagem que vai desenvolver a doença? E ele não tem nenhum conhecimento de um estudo assim, mas ele conhece, na experiência dele, dos lamas que ele conhece, ele não conhece nenhum que tem Alzheimer, em idade avançada. E ele conhece muitos. Mas pode ser que tenha, né? Mas ele não conhece nenhum. Então isso seria muito, muito importante. And of course, this is not instead of good diet, exercise. They're also important. But meditation may also be. We Claro have to que check. We should study. Claro que isso não excluiria uma boa dieta, exercícios físicos e tudo mais, mas a meditação, né, comporia esse estilo de vida que deveria ser estudado. Assim. So the best medicine is preventive medicine. Então, melhor medicina é medicina preventiva. Now, one Lama that I know, I don't know him well, but he's passed away now. He lived a very long life, at least 90. And when he was very old, like 89, 88, 89, of his life, outwardly, it appeared like his mind was not clear, or like senile dementia, just very little activity, very little responsiveness. No? So it seemed, a person would probably say, maybe not Alzheimer's, but probably pretty severe senile dementia. That's how it appeared. And it could be, who knows? That's how it manifested. Then he died. He spent 7 days in the clear light of death. No decomposition. So the coarse mind may not be operating clearly. But if one has realization, it's going just fine beneath. Then when you die, the coarse mind dissolves anyway. And then he manifested Rigpa, stayed in Rigpa for 7 days. Então ele conheceu um lama, aliás, eu não conheceu pessoalmente, mas ele soube de um lama que morreu há algum tempo atrás, bem velhinho, com pelo menos 90 anos, assim. E no finalzinho da vida ele estava meio pouco ativo, então externamente parecia que ele estava, talvez não com Alzheimer, mas com algum tipo de doença degenerativa, assim, né? E só que aí ele morreu e ficou 7 dias meditando na clara luz da morte, sem nenhuma decomposição, sem nenhum sinal de decomposição. Então a mente grosseira talvez tivesse com alguma perturbação e tudo, mas a hora que a pessoa morre, a mente grosseira se dissolve mesmo no substrato. E ali no nível do substrato estava tudo correndo muito bem. Então ele morreu e ficou 7 dias meditando na clara luz. Now, for those who already have, they're very elderly and they already have either senile dementia or Alzheimer's. For such people, of course, there's not much one can manifestly do because they can hardly recognize anyway. Still, if you're a Dharma practitioner, then you can always do prayers, you do mantra, just show them loving kindness, make prayers for them this lifetime, prayers for the future lifetime, prayers, make a real Dharma connection. They may not know it, it's okay, but you make the connection as a person who really is practicing Dharma. And then when they die, the same thing, practice Tonglen, continue with the prayers. So what you can do is you create a good Dharma connection with them. Even if there's no manifest benefit in this lifetime. This lifetime's almost over. So still, it can be a benefit in the bardo and future lifetimes. That we can do. And then if you know some really realized Lama, Western, Asian, doesn't matter, man, woman, who cares? But if you know someone has very deep practice, then you can ask that person, oh, please make a prayer for this person. You make these Dharma connections. Very good. Okay. Então, o que você pode fazer como praticante do Dharma, imaginando uma pessoa que já está doente, já está com sinais de Alzheimer avançado, talvez, o que você como praticante do Dharma pode fazer é seguir fazendo preces, rezando mantra, demonstrando bondade amorosa para a pessoa, ainda que ela não reconheça, porque tem uma fase já que as pessoas não reconhecem mais, mas isso não importa. Você continua fazendo isso para criar uma conexão de Dharma com a pessoa. E daí, se você conhecer, que pode trazer benefício, talvez não nessa vida aqui, mas numa próxima vida, né? E se você conhecer um mestre realizado, que estiver próximo, que possa, a quem você tem acesso, você pode pedir que esse mestre também faça preces para essa pessoa. E daí, que essa conexão com o Dharma seja feita de uma forma eficiente. Okay.
Que mais? Bom, eu penso que as pessoas comuns, né, sem treinamento em yoga de sonhos, eventualmente têm alguns sonhos especiais que nos fazem sentir diferente no outro dia e que parecem trazer alguma mensagem. Então, pergunto se o professor concorda com isso e, se isso for verdade, que dica ele poderia dar para a gente reconhecer melhor esses sonhos que parecem nos trazer algo importante assim. So for the beginners who are beginning the practice of dream yoga, even beginning, one can have some meaningful dreams. Meaningful dreams. Meaningful, important dreams that bring some message for you or make impact your day. So what advice could you do for... Para que era mesmo o conselho? Concorda com isso? Reconhecer mais, né? Para a gente realmente se lembrar disso. Não só se lembrar, mas tipo, se isso existe mesmo, né? Não é uma ilusão da minha mente. Então falar um pouco de modo que que as pessoas possam aproveitar essa mensagem desses sonhos especiais que teríamos. So he wants to say to know if you agree with this, that there are meaningful dreams and can bring you important messages. No question. And how one could train to recognize better these dreams and derive the great benefits from them. So just ordinary dreams, non-lucid dreams, which are meaningful. Yes. I don't know. Just try to remember them. If there's some real wisdom coming through, listen to it, practice it. I don't have much to say. Be happy. It's good. I mean, it's definitely true. They're meaningful dreams. So just like receiving good advice. In the daytime, get good advice. Good. Listen. Perfect. Então, se a gente definitivamente existem sonhos que são significativos, né, que podem trazer sabedoria para a gente. Então, a gente precisaria primeiro tentar lembrar desses sonhos, né? Se a gente não lembrar, tentar lembrar dos sonhos e daí receber como se fosse um bom conselho, dado no estado de vigília também. A gente agradece e põe em prática, né? E se alegra. Yes, please. Boa noite. A minha pergunta é mais ou menos nesse caminho aí. À luz de tudo isso que ele está ensinando, qual que é a percepção sobre significado dos sonhos, se isso realmente existe ou é uma ilusão da minha mente? E se existe, onde seria uma fonte correta de eu saber se é um sonho bom ou ruim, o que quer dizer, se é o meu coração que diz ou se é um livro, né? E eu já vi que tem livros que diz que se você cai da escada é ruim e outro livro diz que se você cai da escada é bom. Então, se isso realmente existe ou não. Como, né? Símbolos, assim. Isso, como símbolos. E tem muitas terapias que, inclusive, trabalham com isso. Então, isso tudo à luz dessa yoga dos sonhos, como é que é? So her question is related to the meaning of the dreams. Yes. In terms of symbols. So there are many therapies based on dreaming interpretation. Sure. So, under the light of dream yoga, what could you say about it? Or is there any? Whoa! What's this? What, man? Not so sure. And what would be a good source for her to study about the meaning of dreams? There are systems, of course, that I know of, but I've not really studied carefully at all, like the Jungian system. Clearly a very wise man. And his understanding of symbols, very deep. Joseph Needham also has done a lot in that area. Joseph Campbell. But I don't have any special insight there. I think these are very intelligent, insightful people, so one may very well be able to learn from them.
in the Buddhist tradition, it's kind of a mixed message, two messages. And that is, it's said especially during the dreams during the earlier part of night, they're often simply influenced by, or strongly influenced by the preceding day's events. So they may not be terribly meaningful. They can also be influenced by digestion. Like indigestion may give rise to some nightmares. It doesn't have any big meaning, it's just indigestion. So Tibetans don't tend to think, they do not think, Tibetan Buddhists don't think every dream is somehow full of meaning and you must try to find it. Some are just, they just happen. But there are meaningful dreams. You see in the teachings of Vajrasattva, for example, when you're doing Vajrasattva practice, that if purification is really deeply taking place, then some of the signs of purification can appear in dreams, like drinking milk, or even some disgusting dreams, like having diarrhea and impure things coming out of the body. Those are actually good signs, even though it's quite disgusting. But it's a good sign, oh, some real purification is taking place. So there's a whole list of signs of purification as a result of Vajrasattva practice, and then other practice as well. So that's the first part. Então, certamente existem grandes estudiosos desse assunto, como Jung e Joseph Campbell, que foram grandes estudiosos. Então, ele não estudou, mas ele considera esses estudiosos muito importantes, então talvez seja uma fonte boa para estudo desse assunto, né? Na tradição budista, tem duas mensagens mais ou menos assim, com relação ao significado dos sonhos. Primeiro é assim, os sonhos que acontecem na porção mais precoce assim, da noite, no início da noite, eles em geral são muito influenciados pelas experiências que a gente teve no dia, né? Então, não deve ter grande significado, assim. Ou talvez pela má digestão, então sonho, você tem um pesadelo, mas só porque você está tendo uma má digestão, né? Então, em geral, eles são assim. Agora, existem sonhos que são significativos, como quando o praticante está se dedicando à prática de Vajrasattva, né? Práticas de purificação, em que os sinais de sucesso da prática podem surgir nos sonhos. Então, pode ser que você tenha um sonho como você bebendo leite, que é uma coisa boa, ou que você está tendo uma baita diarreia, que apesar de ser nojento, é um bom sinal de purificação da prática de Vajrasattva. Então, essa é a primeira parte da resposta. So one can simply take a lot of interest in the dreams and see what meaning one can find there. It's good. Just one final cautionary note, and that is it can happen that in the dream, someone who appears to be your guru or some great being, some great Dalai Lama or somebody like that may appear, and then give some teaching, give some advice. Be very careful, because that appearance is almost certainly a creation of your own mind. So be very careful. That is, just like if you hear me speaking, I'm nobody special. But if I say, but I'm coming here, I'm sitting on this Dharma throne, so maybe I say something meaningful. But maybe I also say something really stupid. That's possible. So you have to listen very critically. Yes, I've had wonderful teaching. This is true. I've been practicing a long time. This is true. Everything coming from my mouth. Word of wisdom? No, not necessarily. Sometimes something stupid. So you want to listen very critically. Yeah. And so even if it looks like Dalai Lama or Karmapa or somebody like that, you listen the same critical. Well, maybe this is appearance by way of I'm getting actually some true wisdom. It's very possible. Maybe this is just a creation of my mind giving me nonsense. And it looks like Dalai Lama. It's not Dalai Lama. Okay? Então, último ponto assim, que ele quer comentar assim, a gente pode olhar para os significados dos sonhos e buscar compreender e tudo mais, mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, se aparece um grande mestre no teu sonho e parece que está te dando um ensinamento, muito provavelmente é uma criação da tua mente, né? Não é exatamente Dalai Lama. Então, você tem que ter uma atitude de crítica também com relação ao que as informações, aos ensinamentos que você recebe no teu sonho. Ele falou que é a mesma coisa na vigília. Então, por exemplo, ele está aqui, né? Sentado no trono e convidado para vir para cá. Então, provavelmente ele tem alguma coisa de sabedoria para dizer, né? Mas pode ser que não, pode ser que ele fale alguma coisa estúpida. Então, a gente precisa olhar também com um senso crítico. Então, ele praticou durante muito tempo? Praticou. Ele recebeu grandes ensinamentos? Recebeu. Mas não necessariamente tudo que sai da boca dele é profunda sabedoria. Mas, então, a gente deveria manter essa atitude crítica. Especialmente nos sonhos, porque pode ser que não seja mesmo o Dalai Lama, por exemplo, falando contigo no teu sonho, né? Então, é bom você ter um senso crítico.
On the other hand, it's true story. Sometimes a person may appear in the dream who doesn't seem to be anybody special, but they say something very helpful. One story, about 2 years ago in Phuket, when we were having 8-week retreat, one of my students there, he was having a non-lucid dream. And someone, not me, not anybody special, someone appeared to him and he says, "Do you know this is a dream?" And then he became lucid. Então, por exemplo, às vezes, por outro lado, é uma coisa, alguém que não é nem muito especial, que é qualquer pessoa, vai dar uma mensagem bem importante para você no sonho. Então, teve um caso real lá em Phuket, 2 anos atrás, um aluno dele estava no retiro lá, e estava tendo um sonho normal, não lúcido e tal. Aí chegou uma pessoa que estava no sonho e falou assim, "Você sabe que isso aqui é um sonho?" Aí ele ficou lúcido no sonho. Então, às vezes, né, pode funcionar. And just behind you, to your right, a little hand is up. A little hand is up. Yeah. Oh, back here? No, I think in the yellow. You have your hand up? No? Alguém levantou a mão aí? Oh, Ben? O Gustavo aqui, ó. Tá desligado. Boa noite. Então, parte da pergunta foi respondida quando ele respondeu a primeira questão sobre o desenvolvimento de bodhisattva e que uma vez que atinja um estágio não recairia, digamos assim. Mas uma coisa assim, uma parte que eu realmente não entendo é se nós viemos, né, trazemos a semente búdica. Como se deu essa mutação para nos tornarmos ignorantes? So her question is, all of us, everybody, everyone has Buddha nature, has this seed of Buddha nature. That's right. How come we become ignorant? Where are you? Cadê? Levanta a mão, levanta a mão. How do you fall into a non-lucid dream? Como é que você cai num sonho lúcido, num sonho não lúcido? Bom, é que eu perdi a noção de que estou dormindo. Because Como eu caio num sonho não lúcido? Bom, eu não sei de onde vem esses conteúdos no meu inconsciente, subconsciente, Então, mas e de que onde é que eles nascem, não sei onde nascem. she doesn't know when it begins. How does it happen? How do you come into a non-lucid dream? Mas como é que acontece de você entrar num sonho não lúcido? Pois é, eu adormeci, eu esqueci da minha... eu perdi a lucidez, pronto. Perdi eu saí do estado desperto. So she fell Eu asleep. dormi, saí do estado desperto. She fell asleep and she's not awake anymore, and she forgot that she's sleeping. She forgot. That she is sleeping. Did she know already she was sleeping? Did she know that she was sleeping? Because you said she forgot that she was sleeping. Yeah. Did she already know? If you forgot, that means you must know. Você esqueceu que você estava dormindo, mas você sabia que você estava dormindo em algum momento? Não. Não. It's the same. É a mesma coisa. A non-lucid dream is a little samsara. Sonho não lúcido é mini samsara. When you're sitting, say, for example, for 24 minutes, let's follow a breath. And so let's imagine. You say, you want to do it. Imagine, yeah? So, okay, I'm starting now. And then 10 seconds later, your mind is gone. Yeah? Maybe 20 seconds later. Then, blah, 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 blah. How did that happen? It's your mind. Right now, you're awake. And then, blah, 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 blah. So same, that's a micro samsara.
Non-lucid dream is a mini samsara, and then we have big samsara. It always begins in ignorance, and then we get into our trips. It didn't happen sometime a long time ago. It wasn't at the Big Bang. It wasn't a million years ago. Samsara begins every time we fall into delusion. Então, quando a gente está, vamos supor que a gente vai fazer uma prática de 24 minutos, vamos dizer, né? Então a gente quer fazer a prática, a gente está afim de fazer prática. Aí bate o sino, a gente está lá, focando na expressão. Daqui a 10 segundos, nossa mente foi embora. É a mesma coisa, a gente caiu em ignorância. Então é um micro samsara. A gente não lembra quando foi, né? Mas daí então esse é o micro samsara, o sonho não lúcido é um mini samsara. O samsara não é alguma coisa que começou há muito tempo atrás, no tempo do Big Bang. O samsara começa a cada instante, toda vez que a nossa mente se distrai, que a gente cai em delusão. The really good news, though, is that nobody else did it to us. A boa notícia é que ninguém fora de nós fez isso com a gente. Otherwise, we really want to spank them. Senão a gente ia ter que ir lá quebrar a cara dessa pessoa. Nobody did it to us. Not Buddha, not the Mara. Nobody did it to us. Ninguém fez isso pra gente, nem o Buda, nem Mara, ninguém. So, from the perspective of being a sentient being, if you think you're a sentient being, if you think you're a sentient being, if you think you are a sentient being, from the perspective of thinking I am a sentient being, then I've never been enlightened. But right now there's also Rigpa. Rigpa doesn't become Marikpa. Marikpa means not Rigpa. Rigpa can't become not Rigpa. Rigpa is always Rigpa. Out of time. Always Rigpa. So there's a dimension of you, Rigpa. From that perspective, you've never been a sentient being. So discover who you really are. Then you'll see you've never been a sentient being. It's much nicer. Então, essa é uma boa notícia, assim, da perspectiva de um ser senciente, se você acha que você é um ser senciente, então você nunca foi um Buda, porque Rigpa nunca se torna Marikpa, Rigpa nunca se torna não Rigpa, ele está além do tempo. Então, existe uma dimensão em cada um de nós de Rigpa, e a partir dela, nós nunca fomos um ser senciente. Dessa dimensão, nós nunca fomos seres sencientes, nunca houve a delusão, nunca houve samsara. Então, descubra quem você é verdadeiramente, e daí... So, Marikpa, or avidya, has no beginning. There was no point in the past when we were enlightened and then we became unenlightened. That time never took place. Então, nunca houve um tempo em que existia Marikpa, ou Vidya, e então um dia existia a iluminação, e aí a partir de algum momento começou a ser a Vidya, a ignorância. Isso nunca aconteceu. Não é no tempo que isso tem lugar. But there's also no beginning to Rigpa. Mas também não existe um princípio para Rigpa. In this regard, one of the most fascinating aspects of the path, stated by Dingo Khyentse Rinpoche, so one of the great Dzogchen masters of the 20th century. He said in his commentary to the 7-point mind training, he said when you come to almost the culmination of the path, the 10th stage, Arya Bodhisattva, almost Buddha, that close, he said from that perspective, you have no preference for samsara or nirvana. And then you become Buddha. That's quite interesting. Então, Dingo Khyentse Rinpoche, um grande mestre do século XX, né, no comentário dele sobre o treinamento da mente em 7 etapas, ele faz um comentário assim, lá no último estágio, no 10º estágio do Bodhisattva, quase no finzinho do caminho do Bodhisattva, ele já nem tem mais preferência por samsara ou por nirvana, e aí se torna um Buda, então. So there is a perspective of Rigpa personified as Samattabhadra. There is a perspective from which this is all good. Samattabhadra, equal purity, taknyam, equal purity. Right now, what we're experiencing right now, there is a perspective from which this is equal purity. Então existe uma perspectiva neste instante, a partir de Rigpa, personificado por Samattabhadra, na qual tudo é bom, tudo é
perfeito, igualmente bom. So if that's inconceivable, Mas isso é inconcebível. how there could be equal purity in the hell realms and the pure realms? It's Então, como inconceivable. é que pode existir uma pureza igual no reino puro e nos reinos impuros e nos reinos puros? Inconceivable, but not unknowable. Inconcebível, mas não impossível de ser conhecido. So realize your own Rikpa, realize your own identity as Samantabhadra. And then you get your answer. Então, realize a sua própria identidade, como se conheça a si mesmo como Samantabhadra, e você vai poder verificar isso, conhecer. And you have to find out yourself. Você vai ter que descobrir por si mesmo. Good. Gus. Right here. Up front. Yeah, you have to give him a selfie. You're a movie star. You're on. That one. A minha pergunta é sobre a prática de estabelecer na mente no seu estado natural sobre como fazer na distração. Porque a minha tendência é voltar para o foco. Então, em geral, quando eu pratico foco na respiração, é super bom, porque assim que eu percebo que eu me dispersei, eu volto. Só que quando o foco é o próprio pensamento, então você volta. A minha tendência é cortar, imediatamente cortar o pensamento só que ele some, só que eu deveria deixar ele rolar, só que se eu deixo ele rolar, aí vira uma prática de só sentir as coisas, de distração. Então não sei bem como praticar assim. So his question is about the settling the mind in its natural state. When he's practicing mindfulness or breathing, and he realizes that he's distracted. Yeah. Yes, he's wondering. He tends to come back to the focus of the practice, which is the breath. But in the settling the mind in its natural state, when he realizes that he's distracted, yeah, he tends to cut the thought, and then because otherwise he's just going on. The distractions they still go on. Even you cut them, they go on. Mesmo que você corte, vai continuar. It's just more A distração vai grasping. continuar. To cut them or perpetuate them. Either way, it's more grasping. Tanto cortar quanto Liking and not liking. I like you, please stay. I don't like you. It's both grasping. Então, tanto cortar quanto tanto gostar quanto não gostar é fixação. Então, eu te amo, fica comigo, eu te odeio, vai embora. É fixação do mesmo jeito, assim. Então, cortar ou não cortar, perpetua o pensamento igual. So your response is very natural. It's very natural. A resposta que você dá na prática é muito natural. But it's not the appropriate response in this practice. Mas não é a resposta apropriada para esta prática. This is why in the classic treatise, not something I make up, classic treatises, when you enjoy this practice and you see your mind has wandered, first thing, loosen up. Loosen up, just relax. Just relax. And then if you're still grasping, if you're still caught, you don't cut, you just release. So I want you, your finger, just like that, yeah. And so if she's my wandering thought, yeah, so jerk me around, yeah. So I can try to cut, and cut. But there's another way, and that is, and now you can continue. Just go around in circles. Yeah. So she can continue. You can go blah 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 blah. Yeah. I don't mind. Knock yourself out. So the point is, if you're totally relaxed, then they keep on, like her finger was like an octopus. You know? They're coming. They're coming, like in the Matrix. You remember those? So they're coming. But if you're really loose, you're slippery. You're like, your awareness is like Teflon. And they're coming, but they can't get you. So they come, and then after a while they stop. And that's Rangdol, the point you raised the other night. Rangdol. Then they release themselves.
They release themselves. So be patient. You want to cut them, but that just keeps the energy going. So first relax, then release. So if I'm still grasping like that, then of course she's got me. So relax, then release. Not cutting, just release. And then return to the present. Don't linger, don't follow the thought. Return to the present. And then if the thoughts are still coming, that's okay. No aversion. And then they just release themselves. Então, quando na prática de estabelecer a mente no estado natural, quando a gente percebe que se distraiu, então o ensinamento clássico é você relaxar. Então vocês viram toda, né, a coisa do dedo puxando. Então pode ser que a fixação ainda continue, mas vocês viram que a hora que ele soltou o dedo não tinha jeito, podia querer agarrar que não dava, porque não tem mais onde o pensamento se fixar. Então, é como se a gente deixasse a nossa mente ficar escorregadia, né? Então, o pensamento meio que escorre, assim. Então, como se a gente tivesse uma mente de teflon. A gente deixa o pensamento escorregar, a gente não cria nem aversão e nem nada. A gente deixa aquilo simplesmente se soltar. E daí vai acontecer aquilo que a Estela perguntou ontem, que é de o pensamento se autoliberar. Né? Então, aquilo simplesmente volta para o espaço da mente, né? Sozinho. Então, a primeira resposta é relaxar. Então, você solta. Primeiro, solta. Aí, libera o pensamento. E aí, retorna por presente. Não para o fluxo de pensamento que estava acontecendo, mas para o momento presente. É assim que se lida com os pensamentos. Você não precisa cortar, você não precisa ter aversão nem nada. É simplesmente soltar, relaxar, liberar o pensamento e retornar para o presente. But it can happen when you're intending to practice, you're wishing to practice settling the mind. That's your intention. But while you're sitting there, every thought that comes up captures you. And then captures you. Captures you. So you're actually not observing any of the thoughts. Everyone just catches you. Then you're not doing the practice. So you're just getting frustrated. Mm-hmm. So then better stop the practice and go, because you're not quite ready. Probably too tight. So too tight. Because then anything can get you. Mm-hmm. So then better go back. Maybe supine position. Mellow out. Or sitting is okay. But go back to mindfulness of breathing and this breathing out. The mind is like a tire, an overinflated tire. So too full. And so release, like putting a pencil. Mm-hmm. If the tire has too much pressure, too high pressure, put a pencil in the valve until it comes down to a better pressure. So our minds have too much pressure. In modernity, big city and all of that, too much pressure. So you're not pushing it out. You don't push it out, but you just release it all the way. And every time you release it, completely release it. Just let go. Let go. Like a mother sending your children off to school. Go. Okay? Then you get calmed down. After some mindfulness of breathing, relaxation, calm. And then you go to settling the mind. And you're much more mellow, relaxed, loose. And then thought comes up. Go. Então, pode acontecer também de você estar querendo fazer a prática de estabelecer a mente em estado natural e cada pensamento que surge te carrega. Um atrás do outro. Você vem um te carrega assim, vem outro te carrega assim. Uma hora, né, você não está fazendo a prática. Então, aí nesse caso, a melhor coisa é soltar. Daí você pode ir para a posição de Shavasana, de supino e fazer atenção plena à respiração. Mas é foco no relaxamento mesmo, assim. Soltar. Ele fala assim que a nossa mente moderna, na modernidade, é como se fosse um pneu super inflado, assim. Muito além da quantidade de ar que tinha que ter. Então, é como se a gente pegasse um lápis e daí colocasse no bico do pneu, assim. E solta o ar no pneu. She just got a flat tire. Eu fui dar o pneu.
Então você... I didn't say put a knife in the tire. Sei, Drive. A senhora pensou. Então você tira o excesso de ar do pneu, né? Então você deita, e assim, é pra... Tá, vocês viram? 15 vezes. Não é empurrar o ar, assim, empurrar as coisas, é soltar, desmontar, assim. Então, relaxamento, calma. Aí, então, você volta para a prática de estabelecer a mente no estado natural. Aí o pensamento vem. Vem outro pensamento. Aí pronto. Encore. Eu só copio, né? Vocês viram. Very good. Maybe one more, and then we call it a night. One more right here. A minha pergunta é sobre esse relaxar, né? Bem é isso que ele está explicando agora. Se existe se existe o termo no tibetano, no Pali e no sânscrito para esse relaxar. Para esse relaxamento, I just wanted to know if there is a specific term for relaxation in Tibetan and Pali and Sanskrit. In Pali and Sanskrit, I don't know because I'm not fluent. I know a lot of words, but I'm not fluent. But in Tibetan, yes, there are two words: lupa, galata lanarolata lupa, and hlupa, halata narolata. And so lupa. Lupa. So he can write it down for you. Lupa and hlupa. So hlula in Tibetan they say hlula. That means relaxed. But hlu means relaxed. But lupa means also like releasing. So those two, they're quite similar. Relaxar e soltar. Yeah. So this comes up a lot, especially in the Dzogchen teachings, Dzogchen, Mahamudra. Not so much in the Gelugpa teachings. Not so much. They might be tough. But in the Dzogchen, much more of this emphasis of kind of that lupa and lupa. They come back and hluluk. It's very loose. Hluluk. Means loose. Like a dangling string. Look, really emphasize this. They speak of shua, melting, rangdo, naturally releasing. So it's very different vibe, kind of different feel. And it's, I think, for modernity, really what the doctor ordered. Então ele falou todas essas palavras em tibetano, não sei o quê, mas no Dzogchen tem mais essa característica essa característica de melt, sempre derreter, de assim, derreter, deixar a coisa solta, como corda solta, assim, soltar. E isso para a modernidade, esse é o remedinho que a gente precisa. So as a noun, I'm almost certain it's lucha. So lucha would be that looseness or relaxation. Lucha, that kind of cha means the aspect of being loose or just looseness. So we have lucha, necha, selcha. Necha is the stillness or stability, and selcha is the clarity, vividness. So it's lucha, selcha, relaxation, stillness, and vividness. Those are the three. Então existem essas três palavras em tibetano para relaxamento, estabilidade e vigilância. Tchau. Awesome. So we're about to do dedication, very important. And as we go to bed, then we have also this approach of just releasing attending to mind, the space of mind. So there you are, supine position, sleeping, lying, either way. And then you're just attending to that space. Not so much interested in this thought, that thought, which can kind of arouse you, keep you awake, but attend to the space from which the thoughts arise, in which they're present, into which they dissolve. Attending to space and keep the light on. The light of your awareness, keep that on. Maybe you can see how far you can fall asleep and still stay awake. Então agora que a gente está se aproximando da dedicação de méritos, terminar de dormir, então a gente tem agora essa prática que a gente pode fazer
usar agora, que é de observar o espaço da mente, né? De se deitar e observar o espaço da mente, de onde os pensamentos surgem, onde que eles se manifestam, se permanecem por um tempo, e onde eles dissolvem. Então, não ficar observando os pensamentos um por um, assim, porque isso pode agitar, mas observar esse espaço e com a luz acesa, assim. Então, a gente pode tentar ver até onde que a gente consegue ir adormecendo, sem perder a lucidez. Oh, yeah. So let's dedicate. Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. O Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Em logo de Osun, em lute, desalim, sassun, chaparpel, chosun, awada, hidra, do sungele, cho. So may you have many dreams. Que nós Many possamos ter dreams. muitos sonhos, Good dreams. bons sonhos, Clear dreams. Clear dreams. sonhos claros. And may you apprehend the dreams as dreams. É meio Apprehend the dreams as dreams. que você possa aprender os sonhos como sonhos. Good night. Boa noite.